pode a poesia fazer pelo mundo? Qual é a importância de um poema? As paisagens, as cidades, as pessoas seriam diferentes se não houvesse poesia? Temos políticos e exércitos e sociedades e fábricas e estados. Temos lojas e estradas e carros e pontes. Temos pescadores e padeiros para nos saciar a fome, médicos para tratar as feridas, engenheiros e arquitetos, advogados e professores. Mas um poeta? Para que serve um poeta? Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, será que uma palavra pode salvar o mundo? Será que um verso pode fazer a revolução? Sofia de Mel Bruiner escreveu há mais de 20 anos um livro de nome Navegações. Nele descobriu que a poesia pode iluminar o caminho. Quer saber como? Suba a bordo. Digo Lisboa, quando atravesso vinda do sul o rio. E a cidade a que chego abre-se como se de seu nome nascesse. Abre-se e ergue-se em sua extensão noturna, em seu longo luzir de azul e rio, em seu corpo amontoado de colinas. Vejo-a melhor porque a digo. Tudo se mostra melhor porque digo. Tudo mostra melhor o seu estar e a sua carência, porque digo. Lisboa, com seu nome de ser e de não ser, com seus meandros de espanto, insônia e lata, e seu secreto rebrilhar de coisa de teatro, seu conivente sorrir de intriga e máscara. Enquanto o largo mar ao ocidente se dilata, Lisboa oscilando como uma grande barca, Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria ausência. Digo o nome da cidade. Digo para ver. Esta não era a cidade de Sofia. Sofia era do Porto, da casa grande de família, da Quinta do Campo Alegre e da Praia da Granja. Lisboa foi a cidade para onde veio estudar clássicas e se deixou ficar. Mas Lisboa era, sobretudo, o ponto de partida simbólico dos descobrimentos. O lugar conhecido que se deixava a troco da incerteza do novo mundo. E Lisboa era um grande caminho para o mar. Mas o poema de abertura de Navegações deixa outras pistas importantes. O primeiro poema das Navegações, aquele poema sobre Lisboa, a construção do poema, não é? Mostra como ela é um autor extremamente moderno, em termos de uma espécie de aplicação de uma técnica de montagem. É como se a gente estivesse, muitas vezes, a ver alguns dos poemas mais recentes da Sofia. Navegações divide-se em 3 secções: Lisboa, Ilhas e Deriva. Contudo, numa viagem, o que menos importa é o ponto de partida. Por isso, Sofia pouco se detém na primeira parte e deixa a Lisboa um só poema. Na página seguinte, já partiu. Já está do outro lado do mundo. Navegámos para o Oriente. A longa costa era de um verde espesso e sonolento. Um verde imóvel sob o nenhum vento, até à branca praia cor-de-rosas tocada pelas águas transparentes. Então surgiram as ilhas luminosas, de um azul tão puro e tão violento que excedeu o fulgor do firmamento, navegado por garças milagrosas. E extinguiram-se em nós memória e tempo. Navegações apareceu a Sofia de Mel Bruiner Andresen em 1977. Convidada a participar nas comemorações do Dia de Camões em Macau, seguia viagem quando a voz do comandante interrompeu a madrugada para informar que sobrevoavam naquele momento a costa do Vietnã. Sofia correu as cortinas da janela do avião e olhou o azul da terra.
Escrevi os primeiros poemas simultaneamente a partir da minha imaginação, desse primeiro olhar e a partir do meu próprio maravilhamento. As portas da Ásia abriram-se naquele preciso azul de que fala Dante no Purgatório, dolce color d'oriental zafiro. Navegação abstrata. Fito como um peixe, o voo segue a rota. Vista de cima, tornou-se a terra um mapa. Porém, subitamente, atravessámos do Oriente a grande porta de safiras azuis no mar luzente. Navegações nascia, pois, não de uma biografia, não de uma reflexão, mas do espanto. Ela abriu a janela e viu, e ficou maravilhada com o que viu, né? Cá embaixo, né? E então a ideia do livro, né? A ideia do poema, né? A ideia de ligar isto às navegações dos portugueses do século XV e XVI, né? E a ideia do maravilhamento à beleza do mundo, né? Aqui viu-o surgir em flor das ilhas, quem vindo pelo mar desceu ao sul, e o cabo contornou para nascente, orientando o cortar das negras quilhas. E sob as altas nuvens, brancas liras, os olhos viram verdadeiramente o doce azul de Oriente e de safiras. Sobrevoando o Oriente pela primeira vez, Sofia de Mel Brainer pensou nos homens que ali chegaram 500 anos antes, sem saber o que sabemos hoje, sem relatos e fotografias, vídeos e filmes. Os manuais de história falam dos feitos dos portugueses como entidade coletiva anónima. Mas os homens concretos, aqueles que ali chegaram em nome ou não de um país, que terão sentido? Quão tremenda terá sido a revelação daquelas cores, daquelas árvores, daqueles animais, de todo aquele mundo estranho e fascinante? Quer dizer, está ali, digamos, a viagem a Macau, o ir falar de Camões, leva, digamos, a fazer uma reflexão sobre o que teria sido para os navegadores portugueses, não é? O contacto com o mundo novo. Quer dizer, o espanto, não é? O maravilhamento, o deslumbramento que eles terão sentido perante uma realidade completamente desconhecida, perante um mundo, um real completamente diferente daqueles a que eles estavam habituados. Certo. Sofia quer então perseguir a luz, a sabedoria, a origem. Mas porquê? Porque navega ela contra o movimento de rotação, que espera encontrar no princípio das coisas. Então, eu vou... é evidente que há muita coisa que foi descoberta e que eu fiquei absolutamente deslumbrada com essas descobertas. E uma delas é o diário da primeira ida à Grécia, os cadernos do diário da primeira viagem à Grécia, com a Agostina Bessa Luís em setembro de 1963. E eu vou ler só umas curtas passagens, porque é muito bonito. 11 de setembro, a bordo do Atreus, vi aparecer a ilha de Leucos. Depois passou um bando de golfinhos, um corria quase à tona da água rente ao navio. Às 9 da manhã já estava no deck. Como sempre que estou a bordo, sinto-me elástica e com uma euforia especial. Brilho do sol sobre a água, mar liso, navegamos sem um balanço, mar azul, céu azul, ilhas azuis e nevoadas. Ítaca aparece e vai-se, desenhando verde até ao mar, despovoada quase sempre. Muito antes de o Oriente se desvendar à sua frente, Sofia de Mel Brainer mantinha já uma longa relação de amor com a Grécia. Percorrendo a sua obra, encontraremos muito poucos homens e mulheres, mas estaremos constantemente a esbarrar em deusas. Afinal, de acordo com alguns testemunhos, a própria Sofia tinha semelhanças com as divindades gregas. 16 de setembro, segunda-feira. De manhã voltei à Acrópole sozinha. Escrevi Sofia, setembro de 1963, numa parede do Parthenon, na frontaria à direita, numa reentrância. Coisa bárbara e selvagem, mas que tive de fazer. Eu lembro-me quando se visitou a Acrópole, nós ficámos lá sozinhas e a Sofia, à frente da Acrópole, ela começou a dizer-me poemas. E eu à frente dela caíam umas lágrimas porque aquela mulher à minha frente já não era uma mulher, era uma deusa,
Era um ser excepcional que eu tinha à minha frente. E foi uma imagem muito forte, muito maravilhosa. Sombrios deuses, senhores do medo antigo, o sopro como estátuas suspendendo na movediça luz das lamparinas. Aqui temos um desenho, e depois vocês podem filmar, que é um esboço que ela própria faz de uma estátua grega dentro de um museu, e escreve ao lado: há um claro mistério. Há no rei de Chipre um certo mistério, não só o ser grego, sendo tão assírio, mas certo sossego e certo recuo entre duas guerras. Seu corpo de espiga, coluna de tréguas, mora em certa pausa que nunca encontrei, clareza das ilhas que tanto busquei. Mas Sofia é mais que um fascínio pela Grécia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da Granja e perguntaram como é que vais para a Grécia. Eu disse, vou pela Granja. Isto era um bocado simbólico. Com a Sofia, penso que corremos um pouco o risco de falar, por exemplo, da Sofia e pensar apenas nas ilhas gregas, ou nos deuses gregos, ou na Grécia. Claro que ela tem uma grande relação com a Grécia, gostava muito da Grécia e do Mediterrâneo, mas a Sofia é muito mais do que os deuses gregos e do que as ilhas gregas. As navegações não passam pelas ilhas gregas, mas demoram-se por outras ilhas. Que arquipélagos seriam esses, afinal? Ilhas, para mim, têm essa ideia de descobrimento e também têm uma ideia de certos mundos que existem no meio da confusão do mundo. Eu acho que o mundo moderno está-se a tornar horrorosamente confuso e que certas ideias mais claras ou mais simples que havia na minha juventude, muitas delas foram destruídas ou pelo menos complicadas por outros problemas que foram surgindo. A história que está nos Lusíadas, quando Camões nos canta as perigosas coisas do mar, e a viagem de Vasco da Gama, a mais extraordinária viagem que jamais se fez. A história das grandes navegações que os portugueses fizeram, quando, como diz Sofia, navegavam sem o mapa que faziam em busca da veemência do visível. Navegavam sem o mapa que faziam, atrás deixando conluios e conversas, intrigas surdas de bordéis e passos. Os homens sábios tinham concluído que só podia haver o já sabido. Para a frente era só o inavegável, sob o clamor de um sol inabitável. Indecifrada escrita de outros astros, no silêncio das zonas nebulosas, trêmula a bússola tateava espaços. Depois surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível frente a frente. Aquilo que ela consegue transmitir com os poemas da obra Navegações são particularmente expressivos daquilo que os portugueses são hoje, porque são o resultado de gerações e gerações em que a nossa ligação com o mar e a nossa ligação com outros povos, o encontro de outros lugares, o fascínio de descobrir, o não estar contente com aquilo que já se conhece e já se viu. Mas havia outro cliente habitual da poesia de Sofia a transbordar das navegações. Deslizado o silêncio sob alísios, as velas todas brandamente inchadas, brilho de escamas sobre os grandes mares e a bombordo, nas costas avistadas, sob o clamor de estáticos luares, um imóvel silêncio de palmares. É um hino à vida, mesmo quando há aspectos mais negativos dessa vida. É sempre um hino à vida, à terra e ao mar. Ela tem um fascínio pelo mar e dizem-me que ela adorava nadar no mar. O mar lava e purifica. Quem conviveu de perto com Sofia sabe que a sua escola literária tinha mais a ver com o mar e a luz
de Com os Livros. Era a rota do ouro, porém, nos grandes mares, ou em praias baloiçadas por coqueiros, o espanto nos guiava. A água escorria todas as imagens. O mar que Sofia nos dá nas navegações é, para lá do mar real, do mar concreto que ela viu, é sobretudo o mar mítico. E são as memórias, no fundo, que estão, eu não diria sepultadas, porque a poesia de Sofia é uma poesia muito viva, muito natural, enfim, e muito diurna, luminosa. Portanto, enfim, aquele lado da história trágico-marítima está muito fora, no fundo, do espaço poético da Sofia. Nus se banharam em grandes praias lisas, outros se perderam no repentino azul dos temporais. Mas será este ainda o mesmo mar de livros anteriores? Quer dizer, porque o mar para ela já tinha sido essencial em relação à Grécia, não é? Em relação ao Mediterrâneo. Mas o mar, que na obra da Sofia é essencialmente, nos seus aspectos fundamentais, o Mediterrâneo, a partir deste momento, e sobretudo neste livro, no livro Navegações, que deriva de uma viagem que ela fez ao Oriente, a primeira viagem que ela fez ao Oriente, aí esse mar não é já exatamente o Mediterrâneo dos gregos, é o mar infinito, o oceano, o mar-oceano, dos portugueses. É muito difícil, enfim, tratar esses temas, não é? Porque, enfim, para trás há uma grande tradição que vem dos Lusíadas, do Camões, até ao Camilo Peçanha, e ela, enfim, liberta-se, digamos, do peso dessa tradição, conseguindo dar uma visão muito pessoal e, no fundo, um cenário que só lhe pertence a ela. Portanto, é, digamos, no fundo, uma atualização daquilo que é o mar, esse mar oriental, que é muito diferente do nosso, através, enfim, do seu olhar poético. Ele, porém, dobrou o cabo e não achou a Índia. E o mar o devorou com o instinto de destino que há no mar. Bartolomeu Dias, Pero Vaz de Caminha, Dom Sebastião. Os fantasmas da epopeia nacional habitam em referências subtis e cruzadas os poemas de navegações. Sofia estava então diante de uma empresa difícil. Se já Camões e Pessoa, os maiores nomes da poesia nacional, haviam cruzado aqueles mesmos mares com os seus versos, que haveria ainda a dizer de novo? Dos homens nus e negros contarei, e de como não havendo já connosco quem de seu falar algo entendesse, juntos dançámos para nos entendermos. Em pequena, quando uma criada lhe recitava a nau Catrineta e a avó lhe lia Camões e Antero, Sofia pensava que os poemas existiam por si mesmos no mundo, como um elemento natural, à maneira das árvores e das pedras, sem autor. Quando cresceu, não mudou inteiramente de ideias. Havia um autor, é claro, mas a sua tarefa não era a de acrescentar poesia ao mundo, mas saber encontrá-la nele e concretizá-la em palavras. À luz do aparecer, a madrugada iluminava o côncavo de ausentes velas a demandar estas paragens. Aqui desceram as âncoras escuras daqueles que vieram procurando o rosto real de todas as figuras e ousaram, a aventura mais incrível, viver a inteireza do possível. A vida não era, enfim, um convite a que se pudesse ousar dizer não. E aqui, no dia 7, escreve Verona, acordei cedo. Túmulo de Julieta. Entrei, estava vazio como a rosa vermelha. Toquei nele a minha aliança e escrevi SF, que quer dizer Sofia Francisco, no degrau de pedra. E deixei ao pé da rosa uma flor. Sofia viveu a vida de várias mulheres. A vida da escritora, a vida da ativista política, a vida da mulher do jornalista e advogado anti-regime Francisco Sousa Tavares.
e ainda a vida da mãe de 5 filhos, que teve muitas vezes de os educar sozinha, porque o marido era sucessivamente preso pela polícia política. Foi para educar essas 5 crianças num universo puro e fantástico que Sofia escreveu O Cavaleiro da Dinamarca, A Fada Oriana, O Rapaz de Bronze e todos os outros contos infantis que haveriam de ficar ainda mais célebres que a sua poesia. Isso é um fenómeno que nós temos de aceitar, porque, evidentemente, os contos para crianças são de uma grande beleza e quem ler aqueles contos para crianças pode, eventualmente, até a partir dali chegar a outras obras da Sofia. E, nesse sentido, eles funcionam como uma porta de entrada. Não nos podemos, digamos, revoltar contra isso. Até é natural que assim aconteça. A Menina do Mar, a minha mãe inventou essa história quando eu estava com escarlatina, porque nessa altura eu tinha 7 anos, a escarlatina era uma doença muito assustadora e eu fiquei de quarentena, separada dos meus irmãos e sem poder ir à escola e aí a minha mãe contava histórias e depois escreveu. E depois a partir daí começou a escrever para todos, não é? Essa inventou, mas ela escrevia para os filhos todos, porque ela dizia que se irritava que as histórias que havia para crianças eram não tinham nem uma linguagem, nem um imaginário que ela achasse que interessassem às crianças ou pelo menos aos filhos dela. A minha esperança é que, a partir dos contos para crianças, que de facto são a grande porta de entrada, isso aí são milhares e milhares de crianças que conhecem as obras da Sofia, que depois, mais tarde, em adolescentes, em jovens, que eles vão também ler poesia da Sofia. Mas a altas horas da noite, quando as crianças já dormiam, Sofia encontrava o silêncio de onde nascia a poesia. Outros dirão, senhoras singradoras, eu vos direi a praia onde luzia a primitiva manhã da criação. Eu vos direi a nudez recém-criada, a esquiva doçura, a leve rapidez de homens ainda cor de barro, que julgaram sermos seus antigos deuses tutelares que regressavam. Hoje aqui de novo é a concentração sob esta forma, não é? Do Oriente, não é? Do fascínio do Oriente e a beleza do Oriente. É o outro diferente, os homens nus, não é? Ainda com a cor do barro, não é? Que nos recebem como se fôssemos os seus deuses. Não é? Serviriam então os poemas de navegações como mera revisitação dos passos de Camões e Pessoa? Seriam apenas mais uma ode aos descobrimentos? Não. O que importava à Sofia não era tanto o que se via, mas o puro ato de ver. Vi as águas, os cabos, vi as ilhas e o longo baloiçar dos coqueirais. Vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos animais. Vi prodígios, espantos, maravilhas, vi homens nus bailando nos areais. E ouvi o fundo som de suas falas que já nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros e vi setas e vi lanças, oiro também à flor das ondas finas, e o diverso fulgor de outros metais. Vi pérolas e conchas e corais, desertos, fontes, trêmulas campinas, vi o rosto de Eurídice das neblinas, vi o frescor das coisas naturais, só do preste João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri, e assim, contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri. Neste livro, a Sofia recria o paradigma das viagens portuguesas dos descobrimentos para o transformar numa viagem iniciática de descoberta do eu e do outro, uma verdadeira epopeia do espanto perante aquilo que ela vai chamar a vivência do visível. Eu penso que às vezes as pessoas têm tendência para olhar e para ler as navegações como um livro de exaltação patriótica e nacionalista, e isso não é verdade. Eu não posso deixar de ficar chocada com a absoluta corteza de vistas de algumas coisas que têm sido escritas sobre a minha mãe. O sopro épico final, já anunciado pela ideia messiânica sebastianista, é que se havia figura com que a minha mãe embirrava, era com o sebastianismo, com
com o Dom Sebastião, com o culto sebastianista. Aliás, ela até se irritava com o culto da palavra saudade, achava um pretenciosismo. Depois, as neiras como no ano de 1974, em Dia do Mar, surgem mais poemas com a temática dos descobrimentos. Pelo amor de Deus, o Dia do Mar foi publicado em 1947. Em 1974 é uma segunda edição, não tem nada a ver, portanto, não há nenhum poema de 74 daqueles que foram publicados em Dia do Mar. Ela diz que neste livro os feitos, a gesta, são elementos importantes, isto é, mas não é isso que está verdadeiramente em causa neste livro. Ou seja, o que é que ela está a descartar? Está a descartar a possibilidade de nós lermos este livro como uma espécie de réplica à epopeia, como uma espécie de réplica aos Lusíadas. O Camões está lá, os ecos do Camões estão lá, mas não é disso que se trata. O que está essencialmente em causa é o olhar, como ela diz, não é? A desocultação, o descobrimento, e ela usa o termo grego aletheia. Aliás, a minha mãe, por exemplo, Camões gostava da lírica, não lhe interessava nada os Lusíadas. Não é justo, por acaso eu acho que não é justo, que os Lusíadas é um poema épico bastante interessante no contexto do Renascimento, mas ela não lhe interessava nada. Gostava da lírica de Camões, imenso. Do Fernando Pessoa, sobre o Fernando Pessoa, ela escreveu uma série de poemas, nunca têm a ver com a mensagem. Navegações não é afinal uma obra sobre as descobertas, mas sobre descobrir, encontrar, ver, revelar. E é isto que é importante nas navegações. É que a viagem não é mais apenas uma viagem física, mas transforma-se numa viagem interior de conhecimento do outro e de autoconhecimento que conduzirá depois a uma descoberta da verdade do ser, à desocultação da verdade do ser, que nos conduz à essência das coisas. Sofia não escreveu um livro de memórias sobre os feitos grandiosos do passado. Escreveu outra coisa mais misteriosa. É mágica e misteriosa porque toca espaços que nós não conhecemos. Porque eu acho que, quando ela fala da memória, ela nunca descreve bem as coisas. Nós sentimos, neste livro, nas navegações, nós sentimos realmente a descoberta da viagem, o mistério da viagem. Mas, ao mesmo tempo, nada daquilo é descritivo, não é? É mais do que isso. Navegações não descreve uma viagem que nenhum de nós fez. Descreve o que há de extraordinário em todas as viagens. O milagre da revelação, a epifania, o desvelar da maravilha do mundo, o espanto com a descoberta do novo, do outro, do que não somos nós. O objetivo dela não é nem o objetivo do Camões, o objetivo épico, nem a epopeia muito especial que é a mensagem de Fernando Pessoa. É uma outra coisa. Trata-se precisamente de traduzir, não é? na linguagem magnificente, na dicção elevada que é da poesia da Sofia, reminiscente de toda a tradição clássica, não é? Essa nobreza na linguagem, de traduzir esse maravilhamento, esse deslumbramento, esse espanto, essa surpresa dos homens que descobrem, digamos, um mundo pela primeira vez e que dão conta precisamente desse espanto, desse aparecer, desse surgir, desse emergir. E perante o espanto, que pode a poesia fazer? Levar as palavras das suas significações anteriores, despi-las de impressões pessoais e apresentá-las virginais ao leitor para que ele viva a mesma experiência do navegante quinhentista e afinal das crianças que habitavam os contos infantis de Sofia. O fascínio puro e total da descoberta do mundo. A minha poesia é toda construída com substantivos concretos, tem um grande número de substantivos. E isso, no fundo, tem que ver com uma relação com as coisas, com a maneira de olhar para o mundo. Eu diria que, no essencial, a grande riqueza da poesia da Sofia de Mel Bryan Andreasen reside na sua simplicidade surpreendente
e ao mesmo tempo uma voz realmente muito profunda e com uma capacidade de nos dar as palavras com a sensação muitas vezes de que estamos a ler ou ouvir aquelas palavras pela primeira vez. Idades e ciladas, mas também o pasmo tão grande da arquitetura, as sedas, os perfumes, a doçura das vozes e dos gestos, os grandes pátios da noite e sua flor, de pânico e sossego. Porque houve nela sempre uma escrita muito vigilante contra a tentação sentimental, o derrame emocional, o bonitinho, o fácil, o facilmente lírico. Portanto, em Sofia não há supérfluo, há uma escolha precisa, enfim, de cada som, de cada sílaba, dentro da música que o verso e o poema, enfim, trabalham e apresentam. Canção rentonada no silêncio quieto da noite parada, como quem buscasse seu rosto e errasse. São poemas de uma enorme beleza, alguns muito simples, como aqueles poemas em que a Sofia, em 2 frases, diz tudo o que há de grandioso do mundo. E a minha avó costumava dizer, a minha avó teve uma influência enorme sobre a minha mãe, costumava dizer sobre ela, és tão simples que ninguém te entende. Em Portugal, no século XX, haverá 3 ou 4 poetas assim, mas não há muitos, em que as palavras parece que na boca, quando entram naqueles poemas, parece que ficam limpas, lavadas, que alguém lhes passou qualquer coisa por cima e as palavras brilham de outra maneira. São as mesmas palavras que nós usamos todos os dias e que, em geral, na nossa linguagem cotidiana, já estão baças, cinzentas, perderam esse poder. E na poesia da Sofia, elas brilham de outra maneira, cintilam, não é? Isso é fantástico. Bela, jovem, toda branca, a vaca tinha longos, finos cornos, afastados como as hastes da cítara e pintados, um de azul, outro de veemente cor-de-rosa e um Deus adolescente, atento e grave, a guiava. A poesia era a vida dela, a aceitação da poesia, digamos assim, que se lhe impunha naturalmente. Mas disse muitas vezes, umas vezes também com muita graça, na mesma correspondência com o Jorge Sena, que era muito difícil ser a mulher do Dom Quixote e mãe de 5 filhos e dona de casa e ainda por cima poetisa. Aquilo que me lembro da Sofia era de alguém de uma grande abertura de espírito, de uma grande liberdade, de uma grande independência, de um espírito livre, que é qualquer coisa que eu acho que ela soube passar isso aos filhos, isso de facto é verdade, e aqueles que eu conheço, enfim, que são o Miguel e a Maria, mantiveram essa independência de espírito e essa liberdade. Era muito corajosa. Aliás, a poesia dela é forte. Parece simples, mas é forte. Propõe mensagens que levam as pessoas a ganhar, encontrar em si mesmas força para reagir perante aquilo que está errado. Ela era afirmativa e, sendo muito suave aparentemente, era extremamente poderosa. Inversa navegação, tédio já sem tejo, cinzento o estilo dos quartos, ruas desoladas, verso a verso, Lisboa, antipátria da vida. A consciência política nasce cedo em Sofia. À medida que os anos passam, o seu sentido de justiça fala comprometer-se cada vez mais com a defesa de todos os oprimidos, explorados e perseguidos por razões políticas. A sua voz de poesia e luz tinha de ser colocada ao serviço da luta contra as sombras. Era uma coisa que eu dizia de certos grandes homens do Estado Novo, é que eles tinham uma inteligência que era feita da estupidez dos outros. Mais tarde foi a luta política, evidentemente, a Carta dos 101 ao Salazar, os dissabores que isso nos trouxe, os mandados de captura, os interrogatórios da PIDE. A casa de Sofia, no bairro da Graça, passa a servir de ponto de abrigo à meia da noite. Os serões em que recebe outros intelectuais antifascistas são espaços secretos de liberdade. Até que Sofia compreende que tem de sacrificar o seu exílio poético a uma militância ativa que não podia adiar mais. Queremos uma sociedade onde cada homem possa estar no centro da vida.
Mas a revolução cultural não pode ser feita senão em liberdade e sem demagogia. E a maneira, a coragem com que ela também era capaz de comunicar e, de certo modo, era até mais eficaz, muitas vezes, um poema dito por ela numa dessas sessões do que os discursos políticos, enfim, que tinham todos aqueles chavões, mesmo que na altura, evidentemente, com a ditadura, não é, fosse sempre emocionante, enfim, estar nesse processo. Eu não era uma pessoa que levantasse a voz nunca. Ela, quando se irritava, baixava a voz. Mas parece que quanto mais baixo falava, mais forte a ideia lhe saía, mais forte a mensagem, ela com mais veemência a mensagem era traduzida. Mas era uma mulher de causas. E eu, colhida do convívio com a Sofia, ela dizia-me: nós devemos estar na política para servir e nunca para nos servirmos. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. Depois do 25 de Abril, Francisco Sousa Tavares e Sofia ocupam os seus lugares na democracia recém-nascida. Depois há uma intervenção mesmo política na Assembleia Constituinte, em que ela é eleita deputada, sempre numa perspectiva que é a perspectiva da defesa da liberdade, a defesa dos direitos humanos e a defesa de qualquer coisa que nós podemos considerar, embora não saibamos muito bem o que isso seja, mas no íntimo de cada um de nós próprios sabemos isso, que é um sentido de justiça, a ideia de justiça. Eu fui com ela à Assembleia da República algumas vezes e ela era uma pessoa que não era indiferente. O país interessava-lhe muito, o país, a cidade de Lisboa. Ela contestava certas coisas que aconteciam na cidade, por isso era uma pessoa etérea, digamos, a poesia dela, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que se preocupava verdadeiramente com o país, com o que se passava e que se revoltava contra grandes injustiças, por isso não era uma pessoa que vivia numa Torre de Marfim isolada, não. E ela sempre se prestou a tudo, até a produzir enfim, a ser membro da Sociedade Portuguesa de Escritores, a fazer comícios, que era uma coisa que ela odiava, a fazer conferências, que era uma coisa que ela detestava, e conferências políticas, que era uma coisa que ela abominava, mas sempre fez isso porque tinha um alto sentido do seu dever cívico, porque pensou que podia assim contribuir para que Portugal saísse daquele marasmo e daquela situação. É nesses anos pós-revolucionários que Sofia redige Navegações. Numa altura de grandes indefinições políticas, seria possível encontrar naquele livro uma leitura para o país? Seria um manifesto nacionalista exultando feitos antigos? Nem pensar. Se havia em Navegações algum conselho a Portugal, seria necessariamente aquele que continua válido hoje em qualquer parte do mundo. Recusar o isolamento e deixar-se levar pela infinita descoberta do novo. Através do teu coração passou um barco que não para de seguir sem ti o seu caminho. A Sofia era tudo muito, muito chique, mas muito simples. E então ela ia fumando as suas cigarrilhas, ia tomando o seu chá e de vez em quando saía-lhe um poema. Eu muitas vezes tive vontade de ter um gravador, mas por pudor nunca gravei. Porque nas conversas que tínhamos ela dizia poemas. Portanto, era ver, de facto, a poesia em estado puro, não é? Sair da sua boca e com aquela voz e com aquela presença, que era uma presença, de facto, em que, enfim, a beleza da poeta e a maneira como representava ou como, enfim, exprimia, no fundo, o seu trabalho poético, fazia com que fosse praticamente impossível separá-la da poesia, não é? Cupidez roendo o verde e magir das ilhas a Barlavento. Cupidez roendo o rosto no do encontro. Uma das coisas que também lembro da minha relação com a Sofia, nós muitas vezes estivemos em acontecimentos literários no estrangeiro
E era sempre uma inquietação para as pessoas saber se a Sofia ia aparecer, porque, enfim, ela saía do hotel e perdia-se, entre aspas, não é? Enfim, como se costuma dizer, estar um pouco na lua, ter o seu mundo próprio, não é? Mas isso, eu penso que isso que lhe dava ainda maior fascínio. Era, de facto, uma personalidade sui generis, não havia outra como ela. Não cabia em nenhum formato, em nenhum molde, em nenhum modelo onde a quiséssemos encaixar. Estilo manuelino, não a nave românica, onde a regra da semente sobe da terra, nem o fusto de espiga da coluna grega, mas a flor dos acasos, que a errância em sua deriva agrega. Sofia de Melo Brainer foi distinguida em Espanha com o Prémio de Poesia. O prémio tem o nome da rainha e foi esta quem o entregou a Miguel Sousa Tavares, o filho da escritora. Foi hoje em Madrid. Em muitos casos, lamentamos a ingratidão de um país para com os seus maiores. Não é, felizmente, o caso de Sofia. Nos 20 anos que separaram a edição de Navegações da sua morte, a visionária do visível foi justamente condecorada com todos os reconhecimentos nacionais e internacionais. Os prémios Reina Sofia, Rosália de Castro, Camões, Pen Club, Petrarca, Max Jacob e muitos outros. Difícil é saber de frente a tua morte e não te esperar nunca mais nos espelhos da bruma. Há pessoas que não morrem. É o que acontece com Sofia de Melo Brainer. Na Assembleia da República aprovou esta tarde um voto de pesar pela morte da escritora. Mas, a pedido de Mota Amaral, em vez de silêncio, houve muitas palmas. Eu sinto muitas vezes ainda comigo. A Sofia é raro o dia em que eu não penso nela, não evoco um dos seus poemas, não vivo com um dos seus poemas. E a presença desses seres enriquece-nos muito, sabe? E de facto a poesia dela é uma poesia única no nosso panorama, porque ela diz tudo em poucas palavras. E se eu ouvisse, as pessoas que tiveram a sorte de ouvir dizer poemas, ela quando dizia, ela crescia e tornava-se outra coisa. Já não era uma mulher, era outro ser. Vê como as espadas nascem evidentes, sem que ninguém as erguesse de repente. Vê como os gestos se esculpem em geometrias exatas de destino. Vê como os homens se tornam animais e como os animais se tornam anjos, e um só irrompe e faz um lírio de si mesmo. Portanto, a saudade dela é como que uma saudade global. Não posso particularizar isto ou aquilo. A voz dela, a maneira como ela ria, a maneira como ela, de alguma maneira, minimizava as coisas mesquinhas e como ela, com aquela sua extraordinária ênfase, a sua maneira de falar, a sua maneira que muitas vezes era insensivelmente declamatória, mas extraordinariamente convincente, a maneira como ela sublinhava os vários acontecimentos e dava o verdadeiro valor às coisas. Na sua arte poética, Sofia de Melo Brainer faz alguma luz sobre o sentido último de Navegações. Se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza. Foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. Digamos, a poesia simples da Sofia tem toda essa profundidade e essa riqueza porque, digamos, nela está este programa, né, de nomear as coisas e de estabelecer, digamos, através da palavra, a nossa relação com as coisas e com o mundo. De facto, esta poesia que tem, digamos, um caráter e uma função
quase religiosa, para não dizer religiosa, portanto, da reconciliação do homem com o mundo e com as coisas, não é? De facto, exerce uma poderosa atração sobre as pessoas, não é? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim começa o Evangelho de São João e termina, por outras palavras, a leitura de Navegações. Sofia inspira-se nas descobertas para exultar o ato de descobrir em si mesmo. Mas não fica por aí. O espanto perante o mundo de nada serviria se ficasse pelo simples prazer da contemplação. Ele tem que descer à palavra. E essa é a missão última do poeta: revelar o mundo na sua pureza anterior às fraturas provocadas pelos séculos e redescobrir a essência, a pureza original, a unidade de tudo em tudo. Navegações é um convite a regressar ao paraíso perdido, não como uma viagem nostálgica a um passado mítico, mas a um futuro que redescubra a dimensão sagrada do real. E como pode um poema fazer com que vejamos o real? Depois surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível, frente a frente. Na movediça luz das lamparinas. Eu vos direi a praia onde luzia a primitiva manhã da criação. Clareza das ilhas que tanto busquei. Trazendo o real para a luz. No mar ele havia mais uma vez a luz. O mar era evidentemente a água de onde tudo vem, era o começo de tudo. O grande mistério da Sofia era a vida, que ainda hoje não sabemos muito bem o que é. Ela perseguiu sempre esse mistério da vida, da origem da vida, da origem das coisas. É este o enigma final de Sofia. O mundo está envolto em sombras e o poema tem de o trazer à luz. Iluminar a essência desconhecida das coisas e restabelecer a comunhão entre todas as coisas. Ali vimos a veemência do visível, o aparecer total exposto inteiro, e aquilo que nem sequer ousáramos sonhar era verdadeiro. Navegações é um convite ao mundo para regressar à inocência e mergulhar na luz. Agora, cabe ao mundo decidir se aceita o convite. O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.